disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra que edificou Abrão. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém. Com a sua cabeça, nós vamos nesse instante ter mais uma palavra de oração. Deus bendito, muito obrigado por mais um dia na tua presença, por essa noite na tua casa, reunidos para celebrar, para cultuar, para dar glórias ao teu nome, pois tu és digno, tu és merecedor. E nesse instante, ó Pai, com a tua palavra diante de nós, nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que nós possamos compreender a tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, internalizá-la no mais íntimo do nosso ser. Ó Deus, que o teu Santo Espírito nessa noite ilumine as nossas mentes e corações, para que nós saímos daqui edificados pela tua palavra, nutridos por ela, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Você já ficou em algum momento da sua vida perdido em uma terra estranha? Certamente quem já passou por um aperto, de ficar perdido em algum lugar, sabe como é ruim nós estarmos em um local onde nós não conhecemos, em uma terra onde nós não temos nenhuma familiaridade e ficarmos perdidos, vagueando, tentando encontrar o lugar ao qual nós desejamos finalmente chegar. Há mais ou menos 2 anos, quando cheguei aqui em Recife, na primeira semana de estadia aqui na cidade, eu me deparei com algo muito semelhante. O caminho que ele iria trilhar, mas ele sabia quem estava o chamando, ele sabia a certeza da chegada. E é exatamente nesse momento, em Gênesis capítulo 12, que nós vamos perceber que o GPS de Deus, ele nunca falha. O nosso muitas vezes trava, o telefone descarrega, às vezes dá um pane, quebra, e a gente fica perdido quando nós não conhecemos o local onde nós estamos. Mas agora, na chamada de Deus para Abraão, nós vamos perceber que o GPS de Deus, o direcionamento de Deus, ele nunca falha, ele nunca erra, ele nunca atrasa. É exatamente essa a característica inicial da chamada de Abraão. Quando nós somos, irmãos, guiados por Deus, quando nós somos conduzidos pelo Senhor, nós temos a certeza, a garantia de que nós chegaremos ao destino final. Por isso que nessa noite eu gostaria de brevemente meditar nesse texto hoje, em um tema para que nós possamos guardá-lo em nosso coração. Caminhando com Deus na estrada da graça. Essa a lição principal que eu queria nessa noite tirar desse texto para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Caminhando com Deus na estrada da graça. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para o texto de Gênesis 12, no versículo 1, nós vamos perceber que quando nós caminhamos com o Senhor por uma estrada da graça, porque é a estrada que Ele mesmo vai nos mostrar, é a estrada que Ele mesmo vai nos conduzir, nós temos em primeiro lugar a sua direção. Veja que o texto diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Nós agora percebemos o direcionamento, a direção de Deus. E uma das verdades que nós vamos perceber agora é que nem sempre a direção de Deus é a nossa.
Nem sempre a direção que Deus quer para a nossa vida é aquela que outrora nós planejávamos. Nem sempre é a mesma. Na maioria dos casos é diferente, porque nós somos direcionados, nós somos guiados muitas vezes pelo intento do nosso coração, pela cobiça do nosso olhar, por aquilo que nós sonhamos. Mas Deus não. Deus tem planos maiores, Deus tem planos superiores aos nossos. Deus tem um propósito muito maior do que o pequeno propósito que muitas vezes nós montamos para a nossa vida. Então, o desejo de Deus, a direção de Deus, nem sempre é a mesma que a nossa. Então, perceba que nesse momento, no versículo 1, nós vamos perceber claramente essa verdade sendo revelada quando Deus diz: saia. E aqui, irmãos, o verbo no hebraico, ele está no modo imperativo, significa uma ordenança, e além de uma ordenança, significa, olha, andar e levantar, é uma ação que ele deve tomar. Ele não apenas ouve um mandato de Deus ou uma instrução, ele recebe uma ordem urgente para que ele se movimente, para que ele se levante. Christopher White, no seu livro A Missão de Deus, ele faz um comentário pequeno, mas interessante a respeito de Abraão, quando ele diz o seguinte: olha, somente com a saída de Abraão, Deus libera as bênçãos que ele estava prometendo. Havia um propósito naquela saída, havia um plano muito maior na saída de Abraão. Talvez, irmãos, aquele não fosse o momento desejado por Abraão de sair de sua casa, até porque o texto vai nos mostrar que ele tinha 75 anos. Quando nós somos mais jovens, né? Eu me incluo nesse bolo, nós temos mais facilidades de fazer mudança, embora a mudança não seja nada agradável. Eu já fiz pelo menos 4 na minha vida. Saí da minha terra, depois para Garanhuns, depois para Sertânia, agora para Recife, depois de Recife, sabe Deus para onde Ele vai me enviar. E tem uma coisa que nos dá angústia, se chama mudança, porque você tem que abandonar algumas coisas, você tem que abandonar vínculos, você tem que deixar para trás muita da sua mobília que você comprou, que você construiu. Às vezes você vai para uma casa maior, às vezes é uma casa menor, às vezes é uma casa boa, às vezes é uma casa muito ruim. E o processo de mudança sempre é doloroso, como também é custoso e muito trabalhoso. Não é bom se mudar, até mesmo para aqueles que são mais jovens como eu. Agora imaginem vocês um idoso fazendo uma mudança, como era o caso de Abraão. Deus diz: olha, saia da sua terra, você vai deixar a sua parentela. E imaginemos ali, irmãos, não apenas os parentescos irmãos, mas agora toda a descendência de Abraão, que já tinha para ali os seus empregados, os seus conhecidos, os seus familiares, toda uma história que havia sido regada, que havia sido cultivada durante aqueles 75 anos naquela região. E agora Deus chama um idoso com 75 anos para que ele saia de sua terra. Agora, além de sair da sua terra, Deus diz: olha, você vai para um lugar que eu vou lhe mostrar. Deus não diz o lugar exatamente no momento que Ele chama, porque uma coisa é você organizar uma mudança, colocar seus troços num carro sabendo para onde você vai. Você já olhou a casa que você vai morar, você sabe onde é que fica aquela casa, você já teve um conhecimento prévio de onde vai ser a sua nova habitação. Agora imagine você pegar toda a sua mudança, toda a sua mobília, coloca num carro e sai sem destino. Você não sabe para onde você está indo. É mais ou menos assim, irmãos, a chamada de Abraão. Então imaginem um idoso de 75 anos, agora colocando toda a sua mobília dentro não de um carro, porque naquela época não tinha, mas ajuntando tudo o que ele possuía, os seus serviçais, a sua mulher, toda a sua parentela, e agora começa a fazer uma grande mudança para um local aonde ele não sabia. Uma região que ele ainda não tinha certeza e convicção do lugar exato, porque Deus iria mostrar. Mas é exatamente nesse momento que Deus agora chama Abraão. E aqui fica a primeira pergunta para a nossa reflexão: qual é o tempo certo de fazer a vontade de Deus? Para muitos, irmãos, o tempo é um grande problema, e às vezes se torna um grande empecilho, ao invés de ser uma oportunidade. Alguns dizem assim: não, mas é muito jovem para fazer tal coisa para o Senhor, deixa amadurecer um pouquinho mais e ele pode fazer. De repente passa-se um tempo e diz: não, mas agora não, que ele está casado, ou ela está casada, vai complicar um pouquinho mais, deixa passar um pouco tempo, deixa amadurecer um pouco mais, depois vem os filhos: não, agora não, porque tem os filhos, e chega
a idade, diz, não quer, já estou com idade avançada, estou cansado, estou doente. Nós sempre tentamos levantar de alguma forma ou de outra alguns empecilhos para cumprir o chamado do Senhor para a nossa vida. Desde de cedo, da mais tenra idade, até aquele que tem a idade mais avançada, nós sempre tentamos, com as nossas muitas desculpas. Semana passada a gente meditou sobre Gideão, e a gente viu claramente como Gideão tentou levantar desculpas para Deus. Senhor, eu sou muito pobre, a minha região é muito pequena, o meu clã é um clã que não faz muita diferença. Quem sou eu para libertar o povo de Israel dos midianitas, dos amalequitas, dos povos do Oriente? Quem sou eu, Senhor? Ele começa a levantar desculpas para Deus, e a grande lição que nós vimos semana passada é que não há desculpas para o Senhor, porque Ele nos conhece. E é exatamente o que acontece agora com o próprio Abraão. Deus chama Abraão independente da sua idade. Então a primeira coisa que fica muito clara no texto é que a idade nunca será um empecilho para servir ao Senhor. Se nós formos falar de juventude, nós temos o exemplo de Samuel. Se nós formos falar de idade avançada, nós temos o exemplo da profetisa Ana, lá em Lucas capítulo 2. Nós temos o exemplo de Simeão, um homem também temente ao Senhor, mas com idade já avançada. E agora nós temos aqui o exemplo de Abraão. Então nem a juventude, nem a velhice é um empecilho para fazer a vontade do Senhor. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a nossa vida, independente da nossa idade. Agora observe que além disso, o tempo de Deus muitas vezes também não é o nosso. O lugar nem sempre é o nosso, mas também o tempo nem sempre é o nosso. Observe, irmãos, duas palavrinhas que aparecem no texto e dão sentido dessa chamada. Disse o Senhor a Abraão, sai da tua casa. Aí logo em seguida no versículo, na linha de baixo diz, e vai para a terra que eu te mostrarei. Talvez isso passe desapercebido da nossa leitura da Bíblia Sagrada. O que é que significa sai e vai? Isso demonstra, irmãos, um caráter emergencial. Deus poderia muito bem ter dito, Abraão, saia para a terra que eu vou lhe mostrar. Mas ele primeiro diz, sai da tua terra, depois logo imediatamente ele diz, e vá para a terra que eu te mostrarei. Na construção do texto, isso significa um caráter emergencial. Eu quero exemplificar isso com o texto de Lucas. Lucas capítulo 9, do versículo 57 ao versículo 62, de como que o chamado de Deus para a nossa vida, de como que fazer a vontade de Deus em nossa vida, nos nossos dias, é sempre algo emergencial, é um chamado urgente, independente da idade. Lucas 9, do versículo 57 ao 62, nós temos Jesus colocando à prova alguns discípulos. O texto vai dizer o seguinte: indo eles caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse é o primeiro discípulo. Segundo, a outro disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Observe que aqui nesse texto nós temos, irmãos, três personagens. Esse texto faz parte de um grupo de textos sinóticos. Se você ler Mateus capítulo 8, você vai encontrar a repetição e inclusive o acréscimo de mais alguns detalhes a respeito do primeiro discípulo. Então, o primeiro que aparece aí é, na verdade, um escriba. E quando Jesus então, quando ele então diz, olha, Senhor, eu vou seguir para onde quer que o Senhor for, nós vamos perceber nesse escriba um homem precipitado. Porque as suas palavras, aparentemente, a primeiro modo, parecem ser de alguém disposto a seguir ao Senhor. Olha que discípulo disposto, seguir-te-ei aonde quer que fores. Mas logo em seguida Jesus coloca na balança as implicações desse serviço. Olha, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava ensinando agora aquele discípulo a disciplina, na verdade, o modelo de abnegação que o seu ministério exigia. Mas é o segundo,
O segundo foi um discípulo que não tinha muita pressa. O primeiro era precipitado demais. O segundo não tinha muita pressa. Ele disse: deixa primeiro sepultar os meus pais. Não é que os seus pais já estavam mortos. Caso isso estivesse acontecendo, ele nem estava lá com Jesus. Ele queria apenas seguir um ritual judaico da época, que era o seguinte: os filhos têm a obrigação de enterrar os seus pais. Então ele disse: Senhor, deixa eu cuidar dos meus pais, que possivelmente estavam já com idade avançada. Quando eles finalmente morrerem, eu cumprir o meu dever de filho, sepultá-los, eu vou então te seguir. Mas que dia isso iria acontecer era incerto. Então era um discípulo sem muita pressa. Mas veio o terceiro discípulo, e eu imagino que o terceiro fosse alguém, um camarada muito esperto. Ele viu o que o primeiro falou e viu a resposta de Cristo. Ele viu o que o segundo falou e viu a resposta de Cristo. Na minha mente eu imagino que aquele rapaz pensou o seguinte: eu não vou ser besta de dizer a mesma coisa que os dois disseram e foram repreendidos. Eu vou fazer uma média. Aí veja o que é que ele disse. Ao outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos meus pais. Ele nem foi precipitado como o primeiro, nem também foi alguém sem muita pressa como o segundo. Ele disse: eu vou só em casa, vou me despedir dos meus pais, da minha família, vou dar um abraço, vou falar com eles e logo eu venho para te seguir. Jesus diz: olha, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto, é digno para o reino dos céus. O que é que esse momento nos ensina? Que o chamado de Cristo para a nossa vida, ele sempre tem um caráter urgente, é emergencial. A obra de Deus não é para amanhã, não é para depois de amanhã, é para agora. Fazer a vontade do Senhor não é algo que nós devemos fazer depois, em um outro momento, em uma outra ocasião, é agora. É sempre um chamado emergencial. Agora volto para o texto de Gênesis 12 e perceba que nessa chamada de Abraão, essa característica fica muito clara. Abraão, saia da sua terra e vá para a terra que eu lhe mostrarei. É algo urgente que ele deveria fazer. Agora veja que o chamado de Abraão compõe exatamente esse fundamento de que o tempo certo é Deus quem diz. E Abraão deveria deixar, irmãos, pelo menos três coisas. Primeiro, a sua terra natal. Nós temos um apego muito grande à nossa terra natal. Por mais que a gente tenha nascido em outra região e depois tenha se mudado e passado a vida inteira em uma região diferente, mas nós sempre carregamos, isso faz parte da cultura humana, está no nosso DNA, nós temos aquela cultura de dizer: eu sou de tal região. Nós nos orgulhamos, independente do tamanho de nossa cidade. Pode ser uma cidade com 2.000 habitantes, como tem uma cidade vizinha a minha, que tem 2.500 habitantes mais ou menos. É 2 ruas a cidade. Mas quando nós nascemos num lugar como esse, independente do tamanho, se é uma metrópole, se é uma capital, se é uma cidade pequena, ou se é uma região no sítio, nós temos orgulho de dizer: eu sou daquela região. E observe que agora Deus diz: Abraão, você vai ter que deixar a sua terra. Ele poderia muito bem gostar da sua terra, ele poderia ser alguém, um patriota, mas olha, você vai deixar a sua terra. Segundo Abraão, você vai deixar a sua parentela, os seus vínculos, você vai deixar os seus parentes, você vai deixar aquelas pessoas que você cresceu junto, você vai deixar a sua parentela. Terceiro, Abraão, você vai deixar a casa de seu pai. A casa do pai, irmãos, ela tem um significado muito forte, especialmente aqui, porque a casa do pai é o local onde tem segurança, é o lugar onde o filho sempre volta quando as coisas dão errado na vida, é o lugar onde o filho sabe que sempre vai ter abrigo para ele, ainda que todas as portas se fechem na sua caminhada, na sua trajetória, mas ele sabe que ele tendo a casa do seu pai, ele pode voltar. Lembra da história do filho pródigo? Ele caminhou pelo mundo, ele gastou tudo o que tinha, mas finalmente ele se lembrou que ele tinha a casa do pai, porque na casa do pai ele encontrava segurança. Mas agora Deus diz: olha, saia da casa do seu pai. O que é que Deus quer mostrar com isso? Que o pai de Abraão era indispensável, que a parentela de Abraão não tinha importância? De maneira nenhuma. O que Deus agora estava mostrando a Abraão é que o lugar mais seguro para ele não era necessariamente na casa de seus familiares, na casa de seu pai, mas era no centro da sua vontade. Deus vai dizer: olha, Abraão, você vai sair da segurança da casa de seu pai, da segurança da sua terra, mas você vai encontrar segurança e abrigo em mim. Sai, Abraão, que eu vou guiar você. Agora observe
Uma terceira característica desse chamado de Deus é que também o lugar nem sempre é o nosso. Deus diz: a terra que eu te mostrarei. Eu vou mostrar, não é você que escolhe. Isso é muito comum acontecer. Eu preguei aqui há um tempo atrás sobre Jeremias, e no chamado de Jeremias, logo no capítulo 1, nós vamos perceber algo muito interessante que Deus falou ao profeta. Deus vai mostrar o povo que ele vai falar, Deus vai direcionar para a cidade que ele vai falar, e Deus vai dizer o que é que ele deve falar. Isso é uma marca, é uma característica daqueles que são chamados pelo Senhor. O lugar é Deus quem escolhe, o público também é Deus quem escolhe, e a mensagem também é Deus quem escolhe. Quando nós somos direcionados pelo Senhor, não são as nossas vontades que afluem, não são as nossas vontades que nos dominam, mas é a vontade do Senhor. E essa vontade implica todas as áreas de nossa vida. Basta você ver, por exemplo, o caso de Jonas. Ele não queria pregar a mensagem que Deus havia mandado, ele não queria ir para a cidade que Deus havia mandado, ele não queria fazer o que Deus havia mandado, mas Deus faz que ele vá para a cidade de Nínive, ainda que contra gosto, porque a vontade não é nossa, o público não é nosso e a terra também não é nossa, é aonde Deus nos mostrar. Isso é uma característica, é um aspecto de quem é guiado, direcionado pelo Senhor. Não faz as suas próprias vontades, mas faz a vontade do seu guia. Observe, irmãos, que quando nós paramos então para analisar, a partir do versículo 2, nós vamos perceber que Deus faz promessas a Abraão. E é interessante que quando a gente lê, por exemplo, Hebreus capítulo 11, versículo 8 especificamente, o texto vai dizer o seguinte: pela fé, Abraão, quando obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. O próprio autor aos Hebreus, mais tarde, ao fazer uma menção aos heróis da fé, no capítulo 11, nós temos uma sequência de homens, de personagens bíblicos que marcaram o Antigo Testamento e que fizeram parte do propósito redentivo de Deus. Há uma menção do versículo 1 até meado do versículo 17 sobre Abraão. E é curioso nós observarmos como é mencionado a fé de Abraão. Partiu para uma terra onde ele não sabia aonde era, mas ele foi. Constantemente nós vamos perceber essa repetição, essa ideia sendo retratada no livro de Hebreus. Há um comentário de John Calvino, vou pegar apenas a parte final do comentário desse texto, quando ele faz a seguinte observação: pois é melhor, com os olhos fechados, seguir a Deus como nosso guia, do que, confiando em nossa própria prudência, vaguearmos por aquelas veredas tortuosas que inventamos para nós. Eu vou repetir: pois é melhor, com os olhos fechados, seguir a Deus como nosso guia, do que, confiando em nossa própria prudência, vaguearmos por aquelas veredas tortuosas que inventamos para nós. Em outras palavras, a lição que fica aqui em Gênesis 12 é muito clara. É melhor que, ainda que com os nossos olhos vendados, nós seguimos e obedeçamos ao Senhor com os olhos fechados e vendados, do que nós olharmos e enxergarmos o caminho, mas que foi planejado, projetado, não por Deus, mas por nós. Porque os nossos caminhos nem sempre são os caminhos do Senhor. A nossa vontade, o nosso coração é inclinado a fazer o que é mal, e nós nos distanciamos do Senhor. Por isso, que agora nós vamos perceber que esse direcionamento não envolve apenas o aspecto do ministério, não é apenas uma referência ao ministério pastoral, missionário, não é isso, mas é um chamado para um direcionamento de Deus na nossa vida diária, independente de qual posição você esteja. Agora observe que, em segundo lugar, quando nós andamos com Deus na estrada da graça, além da sua presença conosco, além do seu chamado irresistível, nós temos agora, irmãos, em segundo lugar, promessas de Deus. Observe esse aspecto da promessa de Deus no versículo 2 e no versículo 3. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e ser tu uma bênção. Deus agora faz uma promessa, e essa promessa, irmãos, ela é complexa, mas ela cumpre todo o propósito do Antigo Testamento. Se nós tivermos de entender o Antigo Testamento, o propósito de Deus para as nações, inclusive no Novo Testamento, nós temos sempre que voltar em Gênesis 12. Aqui nós encontramos, irmãos, toda a história da redenção condensada em poucos versículos.
Porque é a partir dessa promessa que Deus faz a Abraão que nós encontramos o reflexo de Gênesis 3,15, quando Deus olha, eu vou enviar aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas aquele que esmagaria a cabeça da serpente, a saber, Cristo, ele viria por meio de uma descendência natural. E essa descendência natural, ela partiria de Abraão. Então Abraão ocupa um papel central na história da redenção. A história da Escritura, a história da Bíblia Sagrada, ela se condensa aqui em Gênesis 12. É a partir daqui desse texto que nós vamos encontrar o reflexo disso na pessoa do próprio Cristo. Agora observe que Deus agora faz 6 promessas para Abraão. Primeiro, farei de ti uma grande nação. Segundo, te abençoarei. Terceiro, te engrandecerei o nome. Quarto, abençoarei os que te abençoarem. Quinto, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E sexto, todos os parentescos da terra serão abençoados por meio de ti. Claramente Deus agora elenca pelo menos 6 promessas a Abraão. E qual a importância então das promessas que Deus faz? Qual a necessidade das promessas? Ainda hoje, nós somos, irmãos, movidos pelo futuro, pelas expectativas. Desde cedo, o jovem, a criança, o rapazinho, ele começa a planejar algumas coisas para a sua vida. E é tanto que você, pai e mãe, pergunta ao seu filho, o que é que você quer ser quando crescer? E a criança, ela já cresce nesse embalo de perspectivas futuras. Aí eu almejo fazer tal curso, eu almejo ser isso futuramente. E a gente vive baseado nesses sonhos, nessas expectativas. Nós trabalhamos por isso, nós planejamos por isso. Nós somos, de certa forma, movidos pelos nossos sonhos, pelos nossos planos para o futuro. Desde os menores aos maiores. E quando agora nós vamos ver o chamado, a promessa de Deus para Abraão, nós vamos perceber que essa promessa, ela cumpre pelo menos 2 propósitos. O primeiro propósito é motivar a caminhada. Quando Deus faz promessas a ele, Deus, além de o desafiar a sair de sua casa, Deus dá uma motivação. Você vai sair de sua casa, você vai deixar a sua parentela, mas eu estou lhe motivando. A razão pela qual você vai fazer isso é essa. Então é uma motivação, é um ânimo a mais para Abraão sair. Segundo, é para confirmar a sua fidelidade. À medida que Abraão ia caminhando e ia vendo a direção de Deus, ele ia percebendo que aquele que o chamou também era fiel, porque Deus não falha em suas promessas. Então as promessas, além de nos motivar a caminhar, elas confirmam o caráter, confirmam o poder daquele que nos chamam. Confirmar e motivar é o propósito. Então, em resumo, irmãos, essas 6 promessas que Deus faz a Abraão, elas podem ser subdivididas em 3. Eu queria rapidamente ver com os irmãos quais essas promessas que Deus faz, resumidas em 3. Primeira promessa que Deus faz é uma promessa de uma posteridade. Deus promete a Abraão uma posteridade. Tanto é que no primeiro momento, nesse texto que a gente está lendo agora, Gênesis 12, nós ainda temos a aparição do nome Abrão. É comum a gente falar Abraão porque é o nome que ele recebe depois, e esse nome vigora em nossa mente e a gente sempre olha para Abraão, mas inicialmente o nome dele é Abrão, que significa pai exaltado. Mas quando a gente caminha um pouco mais e a gente chega em Gênesis 17, nós vamos perceber que Deus muda o seu nome para Abraão, que significa pai de multidão. Na mudança de nome daquele homem, Deus agora já mostra o propósito, Deus já mostra o cumprimento da sua promessa. E observe que no primeiro momento, a posteridade de Abraão estava relacionada com as famílias da terra, a sua descendência se espalharia. No primeiro momento, aquela promessa se aplicava a isso, uma descendência natural, era a multiplicação de pessoas, era uma família grande. Mas em um segundo momento, irmãos, Abraão é chamado para olhar para o céu. Eu queria que você visse aí Gênesis 15, versículo 5. Gênesis 15, versículo 5. Nós começamos a perceber o propósito maior desse chamado de Abraão. Diz assim: então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. No primeiro momento, a promessa de Abraão tinha uma aplicação na terra. Era posteridade, era literalmente muitos filhos, uma geração grande, uma prole muito grande. Mas em um segundo momento, Deus agora começa a mostrar a Abraão
ainda que por meio de demonstrações da natureza, que o chamado para ele, o propósito para ele tinha implicações eternas. E como é que nós conseguimos, irmãos, perceber essa promessa cumprindo um propósito eterno que alcança inclusive os céus? Quando nós vamos percebendo que os seus filhos agora também começam a ter uma grande geração. A gente caminha um pouco mais e a gente percebe que o próprio livro de Apocalipse nos mostra que os salvos eram uma multidão incontável. Nós vamos perceber que o próprio Cristo, cumprindo todas as promessas feitas a Abraão, começa agora a transpor barreiras. Jesus, quando começa o seu ministério, ele quebra as barreiras geográficas, porque ele não se limita a pregar apenas a judeus, ele não se limita a pregar apenas aqueles que aparentemente faziam parte do clã seleto. Jesus quebra as barreiras geográficas, Jesus quebra todas as barreiras sociais, porque ele não apenas transmite a mensagem a homens, mas ele transmite a mulheres. Ele quebra também todas as barreiras éticas daquela época. As etnias são totalmente colocadas em pé de igualdade por Cristo. Ele não prega apenas a alguns dos judeus, mas ele prega também a samaritanos. Jesus quebra todas as barreiras. Isso cumpre o propósito inicial do chamado de Abraão. Você vai sair da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te farei bendito, eu te abençoarei. As nações serão abençoadas por sua causa. No primeiro momento, o chamado de Abraão incluía um propósito terrenal, mas no segundo momento, havia um propósito eterno, uma descendência que seria conduzida não apenas à terra de Jerusalém, de Israel, mas seria conduzida sobretudo para o céu. E esse é o propósito, irmãos, agora de uma descendência, quando Deus promete a ele muitos filhos. Eu gosto muito de um aspecto que John Piper levanta no livro Casamento Temporário, uma parábola de permanência, a respeito do propósito de nós termos filhos. Hoje, por causa da influência do feminismo e por causa da influência do mundo mesmo hostil ao Senhor, nós temos uma séria dificuldade na interpretação do que é que significa ter filhos e para que nós temos filhos. Alguns se abstêm de ter filhos por egoísmo, porque não querem perder o seu conforto, porque não querem perder a situação cômoda de estar no seu bem-estar social, nas suas condições financeiras, porque não querem ter trabalhos de educar e de passar a vida inteira labutando, ensinando e educando seus filhos, tendo as dores de cabeça das mais diversas possíveis. Então, o mundo que nós vivemos, especialmente pela influência do feminismo, constantemente está colocando em nossa cabeça que nós não devemos ter filhos. E se tivermos o mínimo possível, porque significa dor de cabeça. É essa a mensagem do mundo. Mas essa nunca foi a mensagem de Deus na Escritura. Eu estava até conversando com o presbítero Cosmo esses dias. Imagina aí a situação de quando Deus diz para Moisés tirar o povo do Egito e ir para o deserto. Quem foi que entrou no deserto dos que saíram lá do Egito? Josué e Caleb. E os demais ficaram onde? Morreram no deserto. Quem foi que entrou na terra com Josué e Caleb? A descendência daqueles povos. Uma coisa que muitas vezes nós não observamos: o povo estava caminhando no deserto, mas não deixaram de ter filhos, não. Quando a gente olha lá para Jeremias, capítulo 29, o povo estava no cativeiro babilônico, nos primeiros 7 anos do cativeiro babilônico. E Deus diz o seguinte ao povo: multiplicai-vos, não vos diminueis. Ora, o povo ia passar 70 anos como escravos na Babilônia, e Deus diz: olha, multipliquem, não diminuam. O que é que Deus está dizendo? Os tempos difíceis não é motivo para você não a fazer a minha vontade. Os tempos difíceis não é um empecilho para que você não tenha filhos. Aí eu volto para o propósito inicial, que eu faço a menção de John Piper. O propósito de nós termos filhos não é para o nosso deleite. O propósito de nós termos filhos é para fazermos discípulos de Cristo. Nós não devemos almejar filhos que sejam prósperos apenas, bem-sucedidos na sua carreira social, na sua carreira executiva, seja ela qual for. Nós devemos almejar, sobretudo, termos filhos que são discípulos de Cristo, de fazermos aqui nesse mundo discípulos segundo a imagem do nosso Deus. Esse é o propósito principal. Por isso eu digo: multipliquem-se aí, porque ao redor de Jerusalém tinham povos ímpios e eles continuavam se reproduzindo, eles continuavam tendo filhos. E à medida que nasciam filhos desses povos, eles logo aprendiam desde cedo a adorar outros deuses.
Mas agora diz: olha, vocês que me conhecem, tenham filhos, multipliquem-se nesse lugar, façam a diferença, porque não é apenas filhos, o povo teria discípulos de Cristo, o povo teria herdeiros da promessa, herdeiros do pacto, de uma aliança. Isso tem uma implicação muito maior do que meramente ter um filho para tirar foto, para achar bonito, para crescer na vida. É sobretudo o propósito de criar filhos para a glória de Deus. Isso fica muito claro. Por isso que o aspecto da posteridade, irmãos, é uma promessa importantíssima. Essa é a principal promessa, uma posteridade, inclusive por meio dessa posteridade que veio Cristo. Se você ler Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 1, depois Mateus capítulo 8, lê lá Atos capítulo 8, se não me falha a memória, você vai perceber constantemente que a promessa da vinda de Cristo estava implícita na descendência de Abraão. Agora observe, em terceiro lugar, quando nós andamos com Deus na estrada da graça, além, irmãos, de nós termos na presença de Deus, nós termos com Deus a sua direção, nós temos as suas promessas, nós temos agora a promessa, ou nós temos claramente a demonstração de sua presença. Veja comigo o versículo 7 e 9, para nós encerrarmos. Diz assim um texto: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Primeiro, Deus dirige Abraão: saia e vá para uma terra que eu vou mostrar a você. Esse é o aspecto da direção de Deus. Segundo, Deus faz promessas: olha, eu vou te abençoar, eu vou abençoar os que te abençoarem, mas eu também vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Eu vou fazer de você uma grande geração, uma descendência virá por seu intermédio. E mais tarde a gente vai ver quais as dificuldades de se cumprir essa promessa. Era um homem idoso, Sara também era uma mulher idosa. Como ter filhos com a idade tão avançada? Deus já começa mostrando que não há empecilhos para a sua vontade, que não há dificuldades para o seu agir. Mas agora, na caminhada para a terra, Deus aparece a Abrão. E naquele momento Deus mostra claramente a sua presença na caminhada. Deus apareceu a Abraão. Sabe o que é que significa, irmãos? Uma confirmação. Você está no caminho certo. E porque você está no caminho certo, eu estou aqui ao seu lado. Nós temos a promessa da presença de Deus. Não tem nada mais glorioso do que nós termos a presença de Deus ao nosso lado. Essa, irmãos, é a bênção maior de nós seguirmos e nós fazermos a vontade do Senhor. Sabemos que Ele estará ao nosso lado. Quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 32, o Salmo 32, versículos 6 e 8, após aquele momento de confissão de Davi, tem uma parte nesse texto que é profunda. Eu queria que os irmãos observassem comigo o Salmo 32, do versículo 6 ao versículo 8. Veja a profundidade dessa promessa que Deus agora faz a Davi. Após a confissão de seu pecado, o versículo 6 diz assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Agora veja o versículo 8: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas te darei conselho. Para meditar um pouquinho na profundidade do que Deus está dizendo agora, Davi, no versículo 8. Eu vou instruir você, você vai ser instruído por mim. Eu vou ensinar a você o caminho que você deve seguir. E sobre as minhas vistas, sabe o que é que Deus está dizendo? Você vai andar, eu vou estar olhando para você na sua caminhada. Eu te darei conselho. Essa é a promessa da presença gloriosa de Deus. Imagine você seguindo um caminho, sabendo que Deus está ao seu lado, olhando para você, lhe dando conselho e lhe instruindo. Não há nada mais glorioso do que isso. E é exatamente o que acontece quando Deus agora aparece a Abraão no capítulo 12. E apareceu o Senhor a Abraão. É a confirmação da sua gloriosa presença. Nesse mundo, irmãos, nós vamos perceber que não faz sentido andarmos sem a presença do Senhor. Agora eu quero chamar a sua atenção para dois detalhes do texto. Quando diz o texto aí que ele armou tenda e também fez um altar. O texto vai nos mostrar claramente, versículo 8: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda,
ficando Betel ao oriente e Ai ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Primeiro, o aspecto da tenda. Armar tenda significa viver de forma passageira. A gente não construiu uma tenda para a gente morar, a gente construiu uma casa bem solidificada. Uma tenda nós construímos em um acampamento, né? Tá meio esquecido, aqueles acampamentos de ir para as fazendas, armar as barracas e ficar debaixo, mas sempre tenda está ligada ao aspecto de algo passageiro. Vamos armar uma barraca, vamos armar uma tenda, porque estamos aqui apenas por alguns dias. Ele armou uma tenda. Isso já mostra uma característica desse chamado, da terra que ele estava peregrinando. Era uma terra passageira. Abraão não foi ali para ficar. Segundo, ele edificou um altar ao Senhor. A terra onde ele estava passando era uma terra que estava cheia de povos que não temiam ao Senhor, homens ímpios. O texto vai nos mostrar claramente isso, que ali estavam naquela terra os cananitas. Nós vamos perceber que em muitas regiões eram dominadas por povos ímpios, por homens que não temiam ao Senhor, que serviam a outros deuses. E quando Abraão então ergue um altar, ele está dizendo o seguinte: o meu Deus é o Deus criador dos céus. Esse altar não é construído a um Deus desconhecido, não é construído a um Deus de Baal, não é construído a Astarote, não é construído a nenhum outro Deus. Esse altar é para o sacrifício do Senhor, o soberano, o criador do céu e da terra. Ele já mostra claramente a sua religião, a sua fé no Senhor. E aqui nós vamos perceber que nesse mundo nós armamos tenda, porque a nossa casa é no céu. E isso é o que deve ficar muito claro desde cedo para nós. Nós não podemos nos apegar às coisas desse mundo, porque tudo aqui é passageiro. E aqui, irmãos, já começa algumas aplicações práticas para a nossa vida, especialmente para você e para mim, que não tem casa fixa ainda nesse mundo e nem tem pretensão nenhuma de ter. Talvez, irmãos, a gente labute a vida inteira para conseguir uma casa fixa, para conseguir uma boa casa, para sair do aluguel, para acabar com as dívidas, para de fato morar naquilo que a gente chama de nosso. Mas talvez muitos daqui nunca consigam isso. Alguns talvez já tenham conseguido, outros conseguiram desde bem cedo, receberam por herança, mas talvez alguns nunca consigam isso. Mas eu quero dizer para você que isso não é motivo de desespero, isso não é motivo de ansiedade, porque a mansão mais nobre, mais rica, mais luxuosa que tem aqui nesse mundo não se compara com a casa que Deus tem preparada para nós na Nova Jerusalém. Então, o motivo de nós sabermos que nós temos uma mansão preparada para nós no céu deve nos livrar de todo o embaraço que nos prende nesse mundo, de lutarmos, de trabalharmos, às vezes de abandonarmos a igreja, de abandonarmos o Senhor para construirmos taperas nesse mundo, quando Deus tem para nós uma mansão celestial. Porque se você parar para observar bem, é exatamente isso que acontece. Muitas pessoas abandonam o evangelho, abandonam a igreja, deixam o trabalho do Senhor para trabalhar dobrado, para fazer hora extra, para ganhar mais dinheiro, para construir uma taperinha nesse mundo. E se esquece que no céu tem uma mansão celestial que não custa nada para ele, 0,800. Mas ele abandona os caminhos do Senhor para construir taperas nesse mundo que ficarão para trás quando Cristo vier. Por isso que a recomendação é que nós não devemos nos apegar a absolutamente nada que nós não levaremos para o céu. Eu vou levar para o céu isso? Não vou, então não vou me apegar a isso, porque vai ficar. Quando Cristo vier, vai ficar. Agora, um outro aspecto que nós vamos perceber, e para a gente concluir por causa da hora, Hebreus capítulo 11, vai nos mostrar algo mais detalhado a respeito do cumprimento da promessa de Abraão. Hebreus capítulo 11, eu vou ler esse texto para nós encerrarmos, vai nos dizer o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros eles da mesma promessa. Ele saiu para uma terra que ele não conhecia. Ele peregrinou. Olha, vejam bem, a terra prometida era Canaã, mas Abraão não se estabeleceu em Canaã. Ele peregrinou em Canaã, ele armou tendas na terra que era prometida a ele. Aí o texto continua: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Versículo 11: pela fé também a própria Sária recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito promessa.
Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Observem, Deus fez uma promessa, eles creram na promessa, mas agora Hebreus vai dizer o seguinte: sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ora, Abraão, que saiu da sua terra, que abandonou tudo isso, não desfrutou do cumprimento da promessa. Ele viu a terra, ele contemplou, mas veja que o texto vai dizer uma coisa muito interessante: ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto é Deus. Em outras palavras, o que Hebreus agora está dizendo é o seguinte: Abraão, já naquele tempo, não estava caminhando rumo a uma terra que emana leite e mel apenas, ele estava caminhando a uma terra que tem fundamentos eternos, ele caminhava já para Nova Canaã, para Nova Jerusalém. A sua visão estava muito mais à frente do que a mera Canaã terrena. E o texto conclui então, falando sobre Abraão, essa primeira parte, dizendo o seguinte, versículo 16: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade preparada pelo próprio Deus. A pergunta que eu faço é: o que é que dirige a sua vida? O que é que guia a sua vida? Muitas pessoas são dirigidas e guiadas por um passado traumático, remoto, de muitas dores. E as dores do passado muitas vezes impactam até mesmo no seu presente, nas suas decisões, na falta de perdão e uma série de outras consequências. Mas há aquelas pessoas também que são dirigidas pelo seu próprio coração. E a Bíblia diz que enganoso e desesperadamente corrupto é o coração. Quando nós somos dirigidos pelo nosso coração, pelo nosso próprio entendimento, como disse João Calvino, nós vagueamos por caminhos obscuros que nós muitas vezes trilhamos para nós. É melhor seguir ao Senhor, ainda que com os olhos fechados, porque nós temos a certeza de que nós chegaremos aonde Ele prometeu que nós chegaríamos, que é o nosso guia. Hoje eu quero convidá-los para colocar Deus como guia, como o bom mestre, como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, a colocar Deus como aquele que dirige a sua vida. Mas colocar Deus como direção da nossa vida, como o guia da nossa vida, implica confiança, mas também implica renúncia. E finalmente implica ter uma mente de peregrinos. Se nós confiarmos em Deus, mas nós não nos entregarmos à renúncia, se nós confiarmos em Deus, nos entregarmos à renúncia, mas não tivermos uma mente de peregrino nesse mundo, será em vão. A nossa mente precisa estar sempre voltada para esse mestre, para esse guia que nos diz que esse mundo é passageiro, nós somos apenas peregrinos, nós almejamos uma terra superior, nós almejamos uma mansão celestial, da qual tem fundamentos e o arquiteto dela é Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse instante, para nós orarmos. A hora já avançou demais, eu vou parar por aqui, mas nós vamos orar nesse instante. E nesse momento, nós vamos pedir que o Senhor retire de nossa vida tudo aquilo que tem impedido, que tem atrapalhado que a sua palavra, que a sua vontade conduza e dirija a nossa vida. Eu não sei o que é que está impedindo a sua vida de você fazer e cumprir melhor a vontade do Senhor. Eu não sei o que é que tem impedido você de talvez estar mais próximo de Deus. Eu não sei o que é que tem impedido você de viver uma vida com propósito aqui nesse mundo, mas nesse instante eu quero convidá-lo para que a gente ore, para que Deus retire todo o embaraço, tudo quanto é empecilho que tem nos impedido de seguirmos a Ele, de sermos guiados por Ele, de termos a instrução e o conselho dEle em cada passo da nossa vida. Vamos orar nesse instante. Deus bendito, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua instrução, pela Tua orientação. Mas nesse instante, ó Pai, a Tua igreja aqui de pé, reunida, e aqueles que estão em casa nos acompanhando pela internet, se reúnem para clamar ao Senhor e pedir que o Senhor tire de nós tudo aquilo que tem impedido, que tem atrapalhado a realização do Teu querer, da Tua vontade em nossa vida. Ó Deus, muitas vezes nós
damos ouvido ao nosso coração que é enganoso, que é corrupto. Muitas vezes nós damos ouvido às pessoas que não te conhecem. Muitas vezes nós planejamos e sonhamos planos e sonhos que não te agradam, que são apenas para a satisfação de nossa própria carne. E isso muitas vezes, ó Deus, nos afasta de Ti. Isso muitas vezes nos tira do caminho, nos tira do propósito pelo qual nós servimos a Ti, nós estamos aqui nesse mundo. Mas hoje eu te peço, ó Pai, que o Senhor retire de minha vida, da vida de meus irmãos, tudo aquilo que tem impedido que nós venhamos desfrutar com mais clareza, que nós venhamos desfrutar com mais intensidade a Tua presença, as Tuas promessas em nossa vida, a Tua direção. Ó Deus, retira tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa caminhada contigo. Ó Deus, todos os pecados que tem muitas vezes nos afastado de Ti, ó Deus, retira de nós. Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas iniquidades, perdoa pelas nossas falhas, perdoa, Deus, muitas vezes porque nós olhamos apenas para o nosso bel prazer, para o nosso conforto, nós não queremos abrir mão daquilo que nos afasta de Ti. Ó Deus, nessa noite eu te peço que o Senhor nos ajude a abandonarmos tudo aquilo que nos afasta de Ti. Se talvez seja um jovem namorando com outro que não sirva a Ti, e isso tem o afastado da igreja, ó Deus, tem misericórdia, Deus. Faz, ó Deus, entender que o seu relacionamento deve ser com propósito. Ó Deus, se talvez um trabalho extra que tem consumido e tem sugado todas as horas do dia e da semana, impedindo que os teus servos, ó Deus, venham cultuar, venham te servir, dediquem tempo para a adoração e para o serviço ao Senhor. Ó Deus, coloca na mente, coloca no coração dessas pessoas que quem nos dá o suprimento, quem nos sustenta é Deus. Ó Deus, se algum pecado oculto, se alguma coisa, se alguma intriga com alguém que tem nos impedido de termos paz, ó Deus, retira de nós. Tudo aquilo, ó Deus, que tem nos impedido de caminharmos contigo, que nessa noite seja derrubado, que caia por terra em nome de Jesus. Nós queremos andar ao teu lado, nós queremos receber a tua instrução, nós queremos ouvir o teu conselho e termos a tua presença na nossa vida diariamente. Nós clamamos por isso. Nós desejamos ardentemente pela Tua presença, ó Senhor. Em nome de Cristo nós oramos, crendo nas promessas e crendo que Tu és o Deus perdoador e também o Deus fiel para cumprir as promessas. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos.